Estudo da Torá. Livro de Yohanan. Capítulo 14. Depois de dizer a eles essas palavras, como que uma ponta de desânimo e dúvida começa deles a se apoderar. Pois não diferente de toda a nação, viam a Yeshua como libertador físico do povo de Israel. Tinham eles em mente a ideia de que ele os libertaria do jugo romano e por isso não teriam mais que baixar as suas cabeças para o povo pagão que tanto tempo os espizinhava. Suas mentes fixavam-se naquilo que podiam ver e por isso não compreendiam. Não compreendiam a possibilidade de que seu precioso mestre, que tudo podia realizar, estava agora prestes a abandoná-los. Tal fato lhes perturbava muito. Mas se tão logo compreendessem, mudando o foco de suas visões do que é carne para o que é espiritual, vendo a grandeza da angústia que sentiam, nosso mestre lhes dá agora uma pequena visão, para que não mais temessem, dizendo a eles que deviam confiar no que ele disse a todo tempo, e também deviam confiar nos planos de Elohim. De fato, teria que deixá-los, mas não seria uma partida sem motivo, pois do lugar de onde viera existem muitas moradas, e se ele fosse, ele mesmo prepararia lugar para que eles também fossem. E assim, onde o mestre fosse estar, eles também estariam, pois ele iria, mas voltaria em breve, e os levaria com ele, e assim todos novamente iriam se unir. Que promessa! Não sabiam eles ainda do que se tratava, mas certamente parecia grandioso. Porém, ainda não podiam ver em sua plenitude, pois estavam presos à carne. E a prova reflete-se na pergunta de Tomé, que confuso lhe indaga sobre como encontraria este povo, este novo lugar, se nem ao menos eles sabiam o caminho. Como que em tom de conforto, Yeshua lhes diz que sim, o caminho eles já tinham aprendido, pois ele mesmo é o caminho para a vida verdadeira. Não este caminho que julgamos ser a vida, mas no fim é a morte. Ele mesmo nos ensinara o caminho das pedras, o que devemos fazer para conseguir essa vida. Pois a sua própria vida fora um exemplo para nós, e que não conhecendo este caminho de modo algum, iriam conhecer ao Inominável. Mas com tal pergunta, bem parecia que não tinham ainda aprendido suas valiosas lições, pois se as tivessem de fato aprendido, já teriam o conhecido, e também conhecido ao Pai. E por terem visto o que haviam visto durante os aproximados 3 anos, já era mais do que suficiente para tê-lo visto e conhecido. Mas Filipe não entendera, pois queria ver de fato a Elohim. Como quem, rindo-se deles, Yeshua então questiona sobre. Depois de tanto tempo juntos, ainda não o tinham visto, pois quem vê as suas obras, Yeshua, também vê o Pai, Elohim, pois as obras de Yeshua não são dele, mas de Elohim, que se manifesta nele. Portanto, como assim mostra-nos o Pai? Pois a sabedoria das palavras que falava ele não vinha dele mesmo, mas vinha de Elohim. Mas se mesmo elas não eram suficientes, então que olhassem para as obras que foram feitas por Elohim através de Yeshua. Não eram obras dele mesmo, mas por estar ligado ao Pai, por sua convivência com o Pai, por confiar nele e respeitá-lo. Somente através dessa dedicação tais coisas eram possíveis. E agora ele mesmo dá aos discípulos uma valiosíssima promessa. Imaginemos nós também, pois ele mesmo diz que aquele que em seu nome, Yeshua, pedir qualquer coisa ao Pai, desde que seja para o bem do próximo e exaltação do nome santo do Pai, tudo lhe seria dado. Coisas até maiores do que o próprio Yeshua fizera. Que tamanho presente quer ele nos dar hoje? Não devemos trocar o que é passageiro pelo que é imortal, pois se pela carne podemos fazer grandes obras, pelo Espírito podemos fazer coisas inimagináveis.
Conclui ele dizendo que ele mesmo pediria ao Pai para que enviasse outro Ruach, para que não os deixassem sós. Dissera isso, pois ele mesmo fora Ruach, e por ele tudo se fez. Porém agora viria o Ruach da Emê, o Espírito da verdade, que somente eles receberiam, pois o mundo mesmo não poderia ver. Pois ele não é visto pelos olhos da carne, sim pelos olhos do Espírito. E habitaria com eles, e estaria com eles, em todos os momentos, ensinando-os a respeito das coisas que não podiam compreender. Não, ele não os deixaria sem o Mestre, pois mesmo que o mundo não o visse mais, eles mesmos o veriam, pois ele não estaria morto. E somente depois disso veriam que ele mesmo está no Pai e o Pai nele. E Yeshua mesmo estaria neles e eles em Yeshua. Pois aqueles que têm os mandamentos, os ensinamentos plenos da Torá, e os cumpre, este verdadeiramente o ama. E aquele que ama Yeshua, Elohim e Yeshua os ama, e serão manifestados naqueles que o seguem, amam e cumprem as palavras do Filho. Mas uma dúvida ainda pairava sobre suas cabeças. Ora, de onde viria o Mestre? Que lugar era este para que não se manifestasse ou aparecesse mais no mundo, mas dentro deles mesmos? Não podiam ainda compreender, pois ainda ouviam com a carne. Nada do que é carne pode entender o que é do Espírito. Aquele que estuda a Torá, que guarda os ensinamentos de Yeshua e os pratica, recebe dele o maior dos presentes. Torna-se ele mesmo a Arca da Aliança, que por muito tempo for usada como única fonte condutora para revelar a presença divina, o Asheriná. Porém agora Yeshua, ele mesmo os fizera como cada um a uma Arca da Aliança, onde a presença do que é Espírito iria habitar. Seriam eles portadores da fulgurante presença de Elohim. Muitos de fato ouviram os seus ensinamentos, mas pouco foram os que guardam, e menos ainda os que cumprem. Mas as palavras ensinadas não são de Yeshua, e sim de Elohim, que nele habita. Ele mesmo os havia ensinado, mas não entenderam. Porém agora viria o Ruach HaKodesh, o Espírito de Elohim, que os faria lembrar de todos os ensinamentos. E os que não compreendessem, ele mesmo os ensinaria. Mais uma vez os conforta para que não ficassem tristes nem preocupados, pois ele mesmo os deixaria em Shalom. Mas não a Shalom que o mundo dá. A paz que Yeshua nos oferta não é baseada em coisas. Não é baseada em fatos, pessoas, nada que seja material, para que se acabe. É muito fácil para nós descansarmos com uma boa quantia de dinheiro. Ou quando os nossos negócios prosperam. Ou quando temos uma boa convivência com os nossos parentes, ou possuímos muitos bens. Porém, essas coisas passam. E não devem ser a nossa paz posta sobre qualquer uma delas, senão somente naquele que não varia de posição, que não cai, que não muda. Só assim a nossa paz será inabalável, assim como ele também é. Ora, se os talmidim soubessem quem ele é de fato, ou qual era o verdadeiro plano de sua vinda, teriam dito: ora, Senhor, vai depressa ao trono do Altíssimo. E não o questionariam como questionaram. Pois maior que ele mesmo é Elohim, e soberana é a sua vontade, e perfeitos são os seus caminhos. Havia feito ele esse discurso para que no momento certo lembrassem de suas palavras e acreditassem nelas. Chegava a hora de seu martírio e Hassatã estava próximo. E o que aconteceria a seguir seria para que o mundo soubesse do amor que Yeshua tem pelo Pai, para segui-lo se preciso fosse, até a morte, e dar-lhe a própria vida em sacrifício.